Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Olá, estamos voltando com o nosso programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada, assistir, ver o convidado que esteve aqui, ou ver mesmo programas anteriores que ficam ali alojados e dar uma revisada nos assuntos aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, e Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. O nosso papo hoje é sobre Muay Thai e está aqui com a gente a Carol, ela que é treinadora, praticante do esporte. A gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dela e também um pouco sobre o esporte. Você que acompanha às vezes à distância, ouviu falar muitas vezes no Muay Thai e tem interesse em saber como ele funciona, como ele é praticado e como ele é praticado e onde, né? Carol, satisfação recebê-la aqui. Igualmente. Bom, eu quero começar conversando sobre a Carol. Tu é de Santa Maria, tu veio para Santa Maria? Sim, eu sou de Santa Maria. Tu é daqui de Santa Maria. Sempre o Muay Thai foi teu esporte ou tu praticou antes outros esportes antes de descobrir o Muay Thai? Não, eu sempre pratiquei esporte no geral, né? Mas arte marcial e lutas foi a partir do ano 2000. Aí eu comecei no boxe chinês, no Sandá. Aí depois eu fui pro boxe, lá pro 2010 eu comecei com Muay Thai. O Muay Thai te conquistou. Antes de praticar quais esportes? Ah, tudo. Eu sou formado em educação física, né? Sim. Mas a minha paixão mesmo antes era basquete, eu jogava basquete. Aí depois, mas joguei, fiz tudo que é esporte aí, nadava, corria, eu jogava futebol, vôlei, o que tinha que fazer, eu fazia. E aí eu acabei... Eu sempre quis fazer arte marcial, mas daí não achava direitinho para fazer. Acabei que em 2000 ali eu comecei a fazer e aí só segui. Pois é, tu começou com o boxe tailandês? Com o boxe chinês. Boxe chinês. Aí depois fui pro boxe. Como é que é o boxe chinês? O boxe chinês, o Sandai é da China, né? Ele é a parte de luta do Kung Fu e ele é soco, chute e projeções. Aí pode levar o solo em quedas. Aí eu tive uma lesão, eu saí campeã brasileira, campeã pan-americana, campeã gaúcha nessa modalidade. E aí eu tive uma lesão ali em 2005 que me impediu de continuar um tempo. Daí eu fiz todo um tratamento, fiquei uns 2 anos meio parado. E nisso eu achei o boxe, porque eu tive uma lesão no quadril, eu conseguia, para não parar, ficar trabalhando a mão, né? E aí com o tempo foi passando, tentando não melhorar, eu comecei a voltar, me inserir no esporte com chute. E aí eu conheci o Muay Thai, ali por 2010 eu comecei a migrar para esse esporte. O que te chamou a atenção no Muay Thai que te conquistou? É um esporte muito completo, né? Eu gostava muito de fazer o boxe chinês e eu acredito que eles são... tem semelhanças, apesar de serem diferentes, assim. E aí eu comecei a ver e comecei a gostar muito. E em começar a praticar me envolveu muito, ele é um esporte muito cativante, digamos assim, tanto que hoje tem muitos praticantes, as academias aí estão todas cheias de praticantes e está ganhando muitos adeptos, os campeonatos estão crescendo muito, cada vez mais cheios, porque ele é um esporte que encanta mesmo, apesar de parecer uma luta, tem agressividade, mas ele tem toda uma inserção cultural e religiosa junto, que também tem seus benefícios físicos e ajuda também na questão psicológica. O pessoal, muitos psiquiatras, até psicólogos indicam assim para aquela questão, quem tem ansiedade ou depressão, a questão da agressividade, as pessoas acham que fazer arte marcial vai piorar, pelo contrário, melhora isso, né? Tu bota para fora. Então, com o dia a dia ficando corrido, o pessoal ficando com muitos transtornos aí de ansiedade, depressão. Depois da pandemia também agravou muito. A pandemia agravou muito, a gente teve muita busca na pandemia para isso. Então, é o esporte da disciplina, né?
apesar de a gente estar envolvido com arte marcial, na verdade, o Muay Thai não é uma arte marcial, é um esporte de combate que nem o boxe. O boxe é um esporte de combate e o Muay Thai é um esporte de combate, assim como o boxe. Ele não se caracteriza como uma arte marcial, apesar de estar sempre junto. Sim. Quais são os princípios básicos do Muay Thai? Cara, a gente usa ele, tu quer saber como a gente acaba usando, a gente usa, são socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, né? É uma arte das 8 armas. Ele é oriundo da Tailândia. Da Tailândia. Ele foi desenvolvido ali, um esporte para provar a bravura do povo tailandês, né? Tem algumas artes marciais ali na Tailândia que foram desenvolvidas, baseado naquelas e algumas outras no mundo, desenvolveram um esporte de combate para provar a bravura do povo tailandês. Então ele tem esses princípios baseados nisso, né? Tem que mostrar força, postura, equilíbrio. Né? Então ele é um pouquinho diferente porque ele é baseado, né, na cultura deles mesmo, assim, a questão das regras. O berço, então, é a Tailândia. E quem manda no mundo hoje no esporte ainda é a Tailândia, ou já tem algum outro país que está mais Tem forte? vários países que estão muito fortes, mas ainda quem manda é a Tailândia. É a Tailândia. Então lá, se tu quiser tomar a benção, tem que ir lá na Tailândia. Isso. É o sonho de todo lutador de Muay Thai, é conseguir passar umas temporadas lá na Tailândia e lutar. Hoje em dia a gente tem um gaúcho que está lá, tem alguns, mas o último que foi agora também, estava lutando para juntar um dinheiro para ir para lá, para poder fazer. O pessoal consegue desenvolver bastante, tenta ficar lá porque as bolsas lá são maiores, tu consegue viver só como lutador, né? Claro. Não precisa fazer outra coisa lá para isso. Então, sim, um sonho, o esporte básico. É um esporte como o futebol aqui. E o que rola muito lá são apostas então o pessoal consegue viver disso. Então é um esporte bem... a TV passa nos canais todo final de semana, durante a semana, então tem os estádios, como tem no futebol aqui, tem essa transmissão para as TVs, então gira muito dinheiro em torno disso e a questão das apostas consegue lotar bastante também, então eles conseguem viver simplesmente só de Muay Thai lá e viver bem. Em que estágio o país está, digamos assim, no mundo, no Muay Thai? Está no nível, digamos assim, no patamar superior que outros estão ou está ainda tentando chegar lá? Como é que tu classificaria? Não, a gente está numa classificação muito boa, digamos assim, se for colocar uma classificação. Tem muitos brasileiros que estão bem posicionados lá, que estão ganhando muito, então entre os primeiros do ranking. Um dos melhores técnicos do mundo hoje é brasileiro e mora na Tailândia, aqui é o Léo Elias. Então a gente está bem posicionado e aqui no Brasil está desenvolvendo a questão dos eventos. Antigamente, por exemplo, um lutador na Tailândia digamos, com uma carreira sólida, assim, tem ali 400, 500 lutas. Aqui no Brasil, o cara chega talvez no final da carreira com 100 lutas se lutar muito, porque não tinham muitos eventos. Uns 2 anos para cá, 3, tem muito evento. Então a gente vai chegar nesse mesmo nível. A gente brinca, né, que o lutador luta, e o pessoal chegava e lutava, às vezes o que acontecia era ter uma luta por ano, 2 lutas por ano aqui. E lá os caras têm luta todo final de semana. Se quiser lutar 2 vezes no mês, luta. Normalmente os caras lutam certo assim 1 vez por mês. Então, e aí claro que com isso vai desenvolvendo mais esportes, vão melhorando em qualidade, treinamento, tudo. Então a gente está chegando nesse nível. Vai demorar um pouquinho, mas já estamos num caminho bem avançado, né? Perfeito. Para chegar aí. Carol, me diz uma coisa, quais são os equipamentos básicos de um lutador de Muay Thai? Luva, protetor bucal, assim, o esporte amador a gente usa caneleira, para treino usa caneleira também, tá? Luva, bandagem e protetor bucal. Aí o básico que se usa, geralmente é só um short, menina é short e top, se quiser uma camiseta, e geralmente acaba sendo só isso. Para evento profissional, tira a caneleira. Para treino... Desculpa. Para treino, normalmente também a gente acaba nos spas, nos treinos, não usando muito cotovelo, porque é difícil controlar, machuca bastante. Mas nos eventos amadores se usa cotoveleira e vale cotovelo, e no profissional vale cotovelo sem cotoveleira. É só luva e vale tudo. E no Muay Thai tem um contato total, pode bater em qualquer área, pode bater em qualquer lugar, na frente, nas costas, não tem... O corpo fica bem preparado para receber esse impacto. Sim, em termos de material...
ele não é caro. Não é caro, não é caro. Apesar de com a pandemia subiu bastante o preço de tudo, na verdade, né? Quase que dobrou todo o material, mesmo assim ele não é caro, não é? Não se usa tênis, é pé descalço. Pé descalço. Até porque o pé também é uma arma. Isso, né? o pé é uma arma, a gente não pode bater com tênis. Perfeito. Tu começaste a lutar então em 2000. Aí disputaste competições ou foi só a luta? É que no Muay Thai, como eu tinha aquela lesão, eu sempre voltei dando aula, daí sempre eu acabei não lutando porque eu ficava com receio sempre de voltar, né? Aquela lesão, eu tive uma lesão bem séria e a questão era genética, então o médico disse que sempre tinha essa função de podia retornar, e como eu era apaixonado pelo esporte, eu era formado em educação física, resolvi só ser treinadora depois disso, né? Mas eu fiquei uns 5 anos lutando. E para ti, quando tu conversa com o teu pessoal que tu treina, qual é a característica principal que tu exige deles como lutador de Muay Thai? Disciplina e uma índole boa, né? Não ser desleal com ninguém, pensar sempre... É o teu colega de treino e mesmo o adversário podia ser tu. Então, sempre pensar em primeiro lugar que é um esporte. Claro. Né? Então, eles terem essa disciplina e serem boas pessoas, digamos assim. E para o geral, eu acho que o esporte, ele muda o teu caráter para melhor, eu acho, para a vida, né? Então, a gente tenta inserir o treinamento que eles consigam praticar isso na vida. Me diz uma coisa, tu treinas normalmente, em média, quantos atletas que tu consegue treinar? Hoje a gente está com uns 8 ali atletas ali no CT. É bastante? Tem uns 8, mas o ano passado a gente chegou a ter uns 15. E tu consegue acompanhar todos? A gente consegue acompanhar todos. Como é que... Perdão. Hoje a gente, desde o ano passado a gente começou com um projeto porque a capital tem um maior desenvolvimento por questão de ter mais eventos, mais cursos, mais atletas, outras academias conseguem fazer um rodízio maior, assim, em melhorar a experiência, né? E aqui nós não tínhamos tanto e o pessoal era meio desunido, digamos assim. Então, com a questão da pandemia, a gente juntou o pessoal que estava dando aula e começamos a conversar, e a gente começou a unir todo mundo. E, periodicamente, por exemplo, amanhã a gente vai juntar o pessoal para fazer isso, a gente junta algumas academias, os que querem contribuir com isso, a gente se junta e aí junta todos os atletas para todo mundo treinar junto e conseguir evoluir junto e junto os treinos, assim. Aí facilita bastante, porque a gente tem outras experiências, como a questão para a capital fica mais fácil ter muito evento e os atletas conseguirem participar mais, pela questão do deslocamento, às vezes falta de apoio, o pessoal não tem dinheiro para estar viajando toda hora para entrar no circuito. Isso ajuda bastante a gente fazer esse intercâmbio aqui entre nós, claro. Né? Bom, o Muay Thai ele é disputado por categoria, por peso, por idade, como é que funciona? Por idade, por categoria e por peso, né? A gente geralmente tenta entrar no circuito estreante com estreante. Algumas lutas tenta até uma altura, assim, tenta deixar equilibrado, tá? O número de lutas para ser justo até para o pessoal entrar tendo uma evolução justa com o outro atleta. Então tu entra como amador, depois tu vai para o semi-pro, que no semi-pro tu tira a caneleira, mas mantém a cotoveleira e aumenta um pouquinho o tempo, a diferença é essa. Aumenta um pouquinho o tempo do round. E no profissional aí tira a caneleira, a cotoveleira, a regra fica praticamente a mesma, só que o tempo aumenta daí um pouquinho do round, né? E aí ficam 5 rounds de 3 minutos por 2 de intervalo. Bom, no Rio Grande do Sul, tu considera o Muay Thai em desenvolvimento? O que tu acha que falta? Faltam eventos para coisa de explodir? Eventos agora tá ficando no ideal. Até a gente tem que escolher às vezes no final de semana para ir no evento, né? Eu acho que, tirando São Paulo, a gente tá no nível excelente, assim, em vários eventos ali, realmente pro centro e do país, onde é o foco, o pessoal tem ido, tem ganhado, tem feito boas lutas, assim. Vários atletas aqui do Sul já estão indo para a Tailândia e ficando lá recebendo propostas, então a gente está com um nível muito bom aqui no Sul. Eu acho que, na realidade, se a gente continuar, porque antes tinha mais eventos, a diferença é que São Paulo tinha mais eventos e o pessoal lá tinha mais condições, tinha mais apoio, patrocínio e conseguia ir mais para a Tailândia e voltar
com toda essa novidade. Com a internet, hoje em dia, fica tudo mais fácil também de ter essa interação com a questão de técnicas fora do país. Existem várias formas de ter, a gente entende o que é certo, o que é errado, e o pessoal consegue buscar um pouco mais, né, a questão técnica, a evolução. Então isso fez com que a gente entendesse que faltava evento, faltava algumas coisas, e começou a aumentar. E tá ficando num nível muito bom, assim, a gente tá chegando no nível, a gente bate de frente lá com o pessoal do centro ali, que pra mim, é São Paulo acima só, hoje. Os demais... A gente tá muito tranquilo. Entre esses atletas que você treina, tem de quais categorias? Ou são todos da mesma categoria? Não, a gente eu tenho uns kids ali, umas crianças, até 18 anos... eles são novinhos ali, então tem algumas categorias de diferença por idade, a gente separa. A partir dos 18, aí não tem mais a questão da idade, né, só o peso. Todos têm a categoria de peso, e como a gente tem amador, semi-pro e profissional. Eu tenho ali alguns kids, tenho uns amadores e tenho semi-pro na equipe. E tô com um profissional voltando agora. E aí a gente tem categorias dos pesos, a gente tenta não deixar no mesmo para eles não se enfrentarem, né? Sim. Chegar ao ponto de... Porque tem um ranking no estado e alguns eventos vão fazendo tu subir nesse ranking, então para eles terem chance de competir, não entre si ali, né? Sim. Até porque pode desestimular, né? Isso, é ruim competir com um colega, né? A gente tenta fazer, mas às vezes não tem, às vezes é a categoria e não adianta, a gente tem que ter isso aí. Bom, tu destacaria algum desses atletas, assim, para o pessoal que não conhece ainda, que estão no nível de conquista de títulos? Um atleta de destaque ali do CT é o atleta Gia Fontana, que ele é um atleta surdo. Ele é um semi-pro, que ele fez algumas lutas no ano passado, fez lutas muito boas, ele subiu bastante no ranking assim, estadual. Ele tem um destaque por ele ter uma deficiência auditiva e ele é muito esforçado, assim, vem cantando, vem fazendo lutas muito boas, assim, ele é um dos destaques ali da equipe. Tu fala em CT, mas é bom a gente divulgar o CT. Qual é o CT? É o CT Caroline Moraes, saber, né? É o CT Caroline Moraes, ali na Riachuelo, número 98, ali entre a Receita Federal e a Rede Super, ali na rua. Tá, e o pessoal que quiser participar, procura direto, procura redes sociais, como é que pode fazer? Pode procurar a gente no Instagram, né, que é @CT_Caroline Moraes. No Face também tem a página CT Caroline Moraes, ou chegar ali com a gente, dar uma conversada, que aí a gente tem aula manhã, tarde e noite, sempre tá por ali para o pessoal experimentar, fazer uma aula experimental para conhecer, querem só chegar para conhecer o esporte, ver como é que é. A gente tem outras modalidades ali também, se alguém se interessar. E de segunda a sexta tem o dia inteiro, sábado à tarde, aberto, então é só chegar. Quem quiser competir também, ou já tem umas experiências, pode ir lá, dar uma conhecer, a gente está sempre disponível. Santa Maria que está carente de eventos, né, de Muay Thai? Tá, o Carlos fazia um tempo atrás, e aí depois quando ele tinha um pronto, até para aquele ano, quando veio a pandemia, e aí trancou tudo, derrubou tudo, no fim ele parou de dar aula, e agora a gente está se movendo de novo para começar a ver se faz alguma coisa. Só que aí tem uma questão que a gente fica travando um pouquinho, né, fica dando empecilho, porque antes tinha poucos eventos e tu conseguia bastante gente de fora para vir lutar aqui. Agora tem muito evento. Na capital quase todo mês tem 2, 3, então tem que ser um evento muito bom, com uma proposta muito boa para a gente conseguir trazer o pessoal de fora. Vocês, né? Exato. Senão, é isso que tá trancando um pouquinho da gente começar, a gente tá conversando a respeito para ver como é que consegue fazer da melhor forma, para ter um atrativo, né, para trazer o pessoal para lutar, porque é isso, tem muito evento, quase todo mês tem mais de um evento lá na capital, em região. Então o pessoal, claro, vai preferir ficar na volta do que vir para cá. Então a gente está tentando ver para fazer um bom evento aqui, para conseguir trazer o pessoal também para circular. Carol, me diz uma coisa, o que tu diria assim para o pai que está nos acompanhando aí, que tem uma criança em casa e ele queira levar para a prática de um esporte, o que tu diria que seria salutar para essa criança o Muay Thai? Eu diria que é um esporte que vai dar disciplina, vai melhorar a qualidade física, vai fortalecer, né, a criança no sentido físico, no sentido psicológico, se torna um adulto mais forte com decisões, ele fica um adulto mais seguro depois no futuro, um proativo, com menos insegurança, ajuda a ter concentração para os estudos, ele vai ser uma pessoa
digamos que consiga ter um caráter mais correto, digamos, tem um bom caráter, né? Porque a gente ensina a ir para um caminho certo. E eu acredito que o esporte e a saúde, de uma forma geral, sempre faz bem, né? Ao contrário do que pensam em fazer uma atividade ou uma luta, vai ficar agressivo, vai se machucar, tem toda uma etapa, só é atleta quem quer, só tem contato e só se machuca. Digamos que um atleta tem que treinar, é alto rendimento, tem que ter o contato, é um esporte de combate. Mas o corpo é muito bem preparado para chegar naquele nível, quase a gente não tem atletas machucados, assim. Mas se o pai quiser que o filho, que a criança não faça nenhuma competição, ele fica só treinando. Fica só na aula comercial, que a gente chama, né, que é só praticando atividade física, desenvolvendo, aprendendo, não vai precisar nunca nem ter contato se não quiser, né? Isso é tudo objetivo de cada um. Tem pessoas que entram ali para uma defesa, entram para a saúde, ou entram na questão mental, ou porque querem ser atletas, ou porque acham interessante fazer uma atividade, eu não gosto de fazer uma coisa ou outra, eu achei interessante, achei dinâmica a aula, gostei, quero fazer, mas eu não gosto do contato, eu não gosto de lutar, a gente desenvolve de uma forma que a pessoa vai se sinta bem fazendo a atividade, desenvolvendo. Por isso que hoje em dia é tão praticado, porque né, a gente tem variações dentro do treino para todos os tipos de público. Tem idade que tu recomenda ou não tem idade para a prática do esporte? Não tem idade para a prática do esporte. A gente recomenda só que ali a partir dos 5, 6 anos ali um pouquinho, para ter um pouco mais de desenvolvimento. Porque às vezes muito pequenininho é difícil prender, né? Mas a partir dali a gente tem aulas kids ali, já conseguem entrar numa forma lúdica, brincando e aprendendo, já tendo um pouco de disciplina ali já desde pequeno. Máxima? Não tem. Eu tenho alunos com mais de 80 anos praticando. Qualquer vezes, coisa dá um bengalaço. Né? Tem pessoas bem... É que a gente, como eu falei, a gente tenta adaptar para qualquer tipo de público, até com pessoas que têm qualquer tipo qualquer tipo de alguma restrição, de qualquer forma, o esporte é bem adaptável, assim, a gente consegue... E o importante, né, que o pessoal entenda, né, que não é esporte violento, como ela mesmo colocou, e que depois ele é um formador de cidadão, né? Porque pela disciplina que tu tens, o acompanhamento que tu tem, a estrutura do esporte, ele ensina na vida, né? O esporte em si te ensina a ter um pouco mais de como é que eu vou explicar? Eu esqueci agora como eu vou falar. A tua conduta, a tua disciplina, né? É uma conduta mais correta, assim. Então... Até porque exige muita lealdade, né? Sim, é uma coisa que a pessoa entra com má intenção, não dura muito, porque o grupo se une para tirar, né? O pessoal ali aprende a respeitar de todas as formas, alguém que é mais fraco, ou alguém que é mais novo, ou meninas ou crianças e tal, os guris aprendem entre ali, geralmente entram sempre protegendo, na questão que todo mundo fique igual e evolua junto. Então eles aprendem a ter um respeito por qualquer tipo de diferença que possa ter uma desvantagem de alguma forma, e a gente tenta ver quando acontece que alguém entre com uma intenção meio ruim, geralmente o grupo se une para tirar, então acaba não ficando, ou melhor. Perfeito. Alguma coisa que a gente deixou de acrescentar, de colocar aí, Carol? Não, eu acho que era isso. Quando quem quiser conhecer, mensagem para o pessoal, quem quiser conhecer, quiser visitar, a gente tem várias equipes hoje aqui em Santa Maria, né, também para todos os gostos. A gente, como eu falei, a gente se une e todo mundo se apoia junto, porque a gente entende que onde um cresce, todo mundo cresce. Então, a gente está com vários aí, tem a Sukhothai, que é em Camobi, tem a Santai ali no centro, o Sexto Round, tem a Konoha, tem a gente ali no CT, enfim, tem várias outras equipes hoje, né, desculpa se eu esqueci alguém, porque a gente vai falando, é muita coisa. Mas tem várias outras equipes hoje que a gente se une para conseguir fazer um bom trabalho e tentar fazer um trabalho parecido para crescer junto, para desenvolver e a gente ter força no cenário também estadual e nacional, e quem sabe fora. E a gente já está com bons atletas aqui, disputando alguns eventos fortes, e acredito que para o ano que vem, com essa união, como está dando bons frutos, assim, o ano que vem vai vir com uma leva bem melhor, assim, com mais atletas, com destaques aqui na cidade, no estado e até fora, porque já está acontecendo isso. Já está acontecendo. Carol, parabéns pelo trabalho, tá? Sucesso, né? Conta com a gente para divulgar aí. Tá bom, muito obrigado, valeu. Legal. Agradeço.
Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis.